A primeira história é o seminarista. Os pais de Eugênio, capitão Antônis, e sua mulher, fazendeiro em Minas, obrigam o filho a ser padre. Eugênio passou a infância ao lado de Margarida, filha de uma agregada da fazenda. Dessa convivência nasceu o amor, e os pais do menino, para impedir o avanço dessa paixão, colocaram o filho num seminário, obrigando-o a seguir a carreira eclesiástica. Mesmo no seminário, Eugênio não esquece Margarida. Seus pais, então, juntamente com os sacerdotes do seminário de Congonhas do Campo, inventam a notícia do casamento da moça, o que desilude o rapaz e faz-o aceitar a carreira que lhe fora imposta. Quando retorna à vila natal, já como padre, é chamado para assistir uma doente, que era a própria Margarida. A moça lhe conta toda a verdade. Fora expulsa da fazenda com a mãe, passará necessidade e jamais casará porque ainda amava Eugênio. Eugênio sente renascer-se o amor por Margarida, e no dia seguinte ambos se entregam à paixão. O padre sabe que cometeu grave pecado, pois traiu os votos da castidade, e que lhe causará grande remorso. No dia em que se preparava para rezar sua primeira missa, é chamado para encomendar um cadáver que acabará de chegar à igreja. O corpo era o de Margarida. Eugênio não suporta o impacto da morte da amada, e na hora de sua primeira missa acaba endoecendo. É o seminarista. Os pais de Eugênio, capitão Antônis, e sua mulher, fazendeiro em Minas, obrigam o filho a ser padre. Eugênio passou a infância ao lado de Margarida, filha de uma agregada da fazenda. Dessa convivência nasceu o amor, e os pais do menino, para impedir o avanço dessa paixão, colocaram o filho num seminário, obrigando-o a seguir a carreira eclesiástica. Mesmo no seminário, Eugênio não esquece Margarida. Seus pais, então, juntamente com os sacerdotes do seminário de Congonhas do Campo, inventam a notícia do casamento da moça, o que desilude o rapaz e faz-o aceitar a carreira que lhe fora imposta. Quando retorna à vila natal, já como padre, é chamado para assistir uma doente, que era a própria Margarida. A moça lhe conta toda a verdade. Fora expulsa da fazenda com a mãe, passará necessidade e jamais casará porque ainda amava Eugênio. Eugênio sente renascer-se o amor por Margarida, e no dia seguinte ambos se entregam à paixão. O padre sabe que cometeu grave pecado, pois traiu os votos da castidade, e que lhe causará grande remorso. No dia em que se preparava para rezar sua primeira missa, é chamado para encomendar um cadáver que acabará de chegar à igreja. O corpo era o de Margarida. Eugênio não suporta o impacto da morte da amada, e na hora de sua primeira missa acaba endoecendo. No primeiro auto, Ambrósio, um homem interesseiro, malandro e trapalhão que acredita na premissa de que os meios justificam os fins e que se casou com a submissa e crédula Florência, se prepara para ir à missa, enquanto se apresenta, alegando ter saído da vida miserável e pobre que tinha para se tornar rico e poderoso em apenas 8 anos. Interrompido por Florência, que não queria chegar atrasado à missa, Ambrósio lhe fala sobre a árdua tarefa de administrar a fortuna deixada pelo primeiro marido de Florência, e a convence de enviar a filha para o claustro e incentivar o filho menor, Juca, de apenas 9 anos, a se tornar frade, além de manifestar seu receio enquanto a Carlos, sobrinho de Florência, que foram enviado contra a vontade há cerca de 6 meses para o noviciado. Ambrósio sai de cena e Florência agradece a Deus pelo marido maravilhoso que tem enquanto sua filha Emília entra e afirma não ter vocação para o claustro. No final fala que Carlos esconde Rosa em um dos quartos da casa e que aproveita para enfrentar o tio, que rapidamente sai com Florência e Emília da casa. Se você quer saber mais sobre a história, leia o livro. Das Camélias.
A história segue a vida de Margarida, uma famosa meretriz que recebe a alcunha de Dama das Camélias por somente gostar de tal flor e não suportar o cheiro das outras. A bela dama vivia uma maneira mais boêmia possível, rodeada de ricos homens que a cortejava com joias, vestido e tudo de melhor. Até que um dia, enquanto caminhava pela rua de Paris, um rapaz ao vê-la se apaixona perdidamente e decide que ela seria uma mulher de sua vida e só assim poderia ser feliz. Armando Durval era filho de boa família e tradicional. Encantado com Margarida, passa a tentar se aproximar, mas sua paixão adoece e por dias passa em um hospital. Somente depois dela ter alta, o encontro entre os dois foram possível, com a ajuda de Prudência, fiel amiga de Margarida. Entre agrados e encantamentos, Armando vai conquistando sua amada e decide fazer tudo por ela. Ela renuncia toda a sua vida de meretriz e resolve ter o caso de amor com o seu, também amado. Mas o pai do rapaz não concorda com a união e com o passado de Margarida. Representa algo de negativo para a tradição familiar. Ele consegue convencer a moça a desistir de viver com seu filho. Jagaré, um índio jovem caçador que luta para se tornar guerreiro, até que vence o grande guerreiro Pojucan e finalmente é reconhecido como herói. Passa então a ser chamado de Ubirajara, o senhor da terra, passando a ser chefe da tribo dos Araguais. Em dado momento, encontrará-se uma virgem Tocantins, filha de chefe Itaque, e é recebido por este como pretendente de Araci. Para tanto precisa, no entanto, enfrentar outros pretendentes. Forma-se, portanto, um triângulo amoroso, visto que havia uma pretendente de sua tribo chamada Jandira, com a qual o índio já iria construir família. Em seguida, o pai de Araci descobre que o Birajara era da tribo inimiga e o prende. Os araguais invadem a aldeia dos Tocantins e as duas tribos lutam, até que o Birajara consegue dobrar o arco de Itaque e se torna o chefe das duas tribos, que se juntam e passam a ser chamadas de Ubirajaras. O herói se casa com Araci e com Jandira e se tornam uma família só. Certo dia, Otto, um garoto negro, estava andando pelo calçadão da Praia Urca, quando viu uma linda menina sentada na beira do mar. Admirou-a muito, mas percebeu que era ela desatenta. Tudo o que acontecia por ali não observava nada, olhava somente em direção ao mar. Durante toda a semana, ele procurou chamar a atenção da garota, porém não conseguiu. Parecia estranho, mas fez de tudo, e a garota não deu a mínima. Até que um dia encontrou-a num restaurante onde estava com o seu amigo Léo. Chegou com sua tia, que estava com um lindo colar. Parecia bem valioso. Conversaram bastante. Descobriu então que ela era cega, por isso não olhava para suas trapalhadas durante a semana. Então combinou de Otto ler um livro para Silva, pois ela adorava ouvir história. Ele escolheu o livro Longe dos Olhos, de Aloísio de Azedo, que conta a história de dois jovens apaixonados que lutam contra o preconceito. No final falam que eles ficaram juntos e foram muito felizes. Jorge é órfão de um rico negociante e ainda pequeno é deixado aos cuidados do tutor, senhor Almeida, amigo da família. Quando chega à maioridade, ele passa a administrar os bens deixados por seu pai. Larga a profissão e acredita que apenas com a fortuna do pai poderá viver uma vida tranquila. Ele vive por 3 anos gozando da fortuna, até que um dia se cansa e se sente só. Depois de uma noite de insônia, ele decide sair e ouve os sinos da igreja. Na missa se ajoelha, mas como não sabe rezar, fica olhando ao redor, até que observa Carolina e fica encantado com sua beleza. Jorge começa então a cortejar a moça. Depois de 2 meses, um dia antes do casamento, ele recebe a visita
de seu Almeida, que informa a Jorge que ele está falido e com dívidas. Ele decide se casar mesmo assim e faz uma cerimônia simples. Na noite, ele oferece uma bebida a Carolina, que dorme. Jorge vai até o beco, onde corpos são encontrados com frequência. Ali perto, trabalhadores ouvem os 2 tiros e correm para ver o que tinha acontecido. Encontraram um corpo com o rosto desfigurado, uma carteira e um bilhete que dizia para que o corpo fosse enterrado sem dar parte à família ou amigos. Mas a verdade é que Jorge não se suicidou. Ele havia fugido para os Estados Unidos. Na América, conseguiu erguer uma pequena fortuna e volta para o Brasil para assinar as dívidas que deixou. Assim que chega, ele encontra Carolina, agora conhecida como a Viuvinha. Não resiste e passa a se aproximar dela. Ele tenta seduzir a Viuvinha, que é fiel à memória de seu marido, não tendo mais nenhum outro homem. Então, para que ela o ceda, acaba confessando a verdade e passa a morar em uma fazenda longe da cidade. Camargo é filha de uma costureira pobre e deseja se casar com o namorado, Fernando. O rapaz, porém, troca Aurélia por Adelaide, uma menina rica. O tempo passa e Aurélia torna-se órfã e recebe uma herança enorme do avô. Com a fortuna que adquire, a moça, ansede socialmente, começa a ser vista com outros olhos e a ser cobiçada por pretendentes interesseiros. Ao saber que o antigo namorado ainda estava solteiro e em maus lençóis financeiros, Aurélia resolve se vingar do abandono sofrido e se propõe a comprá-los. Os dois, por fim, casam-se. Fernando atura as chacotas da mulher até que consegue trabalhar e reunir dinheiro suficiente para cobrir o que a moça emprega no casamento, comprando-se a sua liberdade. Aurélia percebe a mudança de atitude de Fernando e o casal faz as pazes, consumindo por fim o casamento. A Moreninha. Tudo começa quando Augusto e Fabrício são convidados por Felipe para passar o feriado de Santa Ana na casa de sua avó. Os 4 amigos, estudantes de medicina, vão para a ilha passar o feriado e lá encontram Dona Ana, a anfitriã, 2 amigas, a irmã de Felipe, Dona Carolina e suas primas, Joana e Joaquina. Antes de partirem, Felipe havia feito uma aposta com Augusto. Se este voltasse da ilha sem ter se apaixonado verdadeiramente por uma das meninas, Felipe escreveria um romance por ter perdido a aposta. Caso se apaixonasse, Augusto é quem deveria escrevê-lo. No final da escola, conta que o fim de semana termina e os jovens retornam para os estudos, mas Augusto se vê com saudade de Carolina e retorna-lhe à ilha para encontrá-la. O pai de Augusto, achando que isso estava atrapalhando seus estudos, proíbe o filho de visitar Carolina. Depois de um tempo distante, Augusto volta à ilha para se declarar a Carolina, mas ela o repreende por estar quebrando a promessa feita a uma garotinha há anos atrás. Augusto fica confuso e preocupado, até que Carolina mostra o seu camufeu. O mistério é desfeito e, para pagar a aposta, Augusto escreve o livro A Moreninha.